pessoal, como estão vocês? Um super bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal, ao curso técnico em secretariado. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, né? Mais um encontro nosso, né? É um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Deixa eu dar um hello. O pessoal de Lagoa do Barro. Hello, pessoal. Good morning. Como estão vocês aí? No pessoal de Lagoa do Barro. Alvorada do Gurgueia, good morning. Eita, eu adoro esses good morning assim, para começar a aula, né? A gente chega e se anima. Deixa eu ver quem mais. É lá da Escola Agrícola do Denox, né? Hello, pessoal, how are you? Como estão vocês, né? Que maravilha. Aqui no chat no YouTube... Professora Fátima. Hello, teacher Fátima. How are you? A Fernanda, lá de Paquetá, né, Fernanda? Hello, Fernanda. Good morning. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ok, maravilha. Então, sejam todos bem-vindos aí à nossa English Class. Pessoal de Beneditinos, good morning, gente. Good morning para vocês, né? Então, gente, estamos aqui de volta, né, para mais um encontro de inglês, né, isso. E aí, como nós costumamos fazer, né, hoje não vai ser diferente, né, a gente vai ver teoria, vamos ver prática, né, vamos fazer a nossa review, que nós sempre fazemos, do conteúdo da aula anterior e também abordar com tópicos novos, né, claro, né. A gente está aqui cada vez mais para expandir, para melhorar o nosso conhecimento, para aperfeiçoar cada vez mais, né, esse English, né, que é a língua aí, como a gente viu, a gente tem visto, é a língua do mundo dos negócios, né, dizer assim, né, a língua carro-chefe, né, então todos nós temos que conhecer aí pelo menos o básico, né, saber um pouco aí ter um pouco das noções gramaticais, entender um pouco, compreender, né, fazer as leituras de forma que a gente possa entender, compreender a mensagem que os textos, né, querem passar, né, dependendo aí dos diversos tipos de texto que nós já estudamos, né? E aí hoje nós vamos aí aprimorar um pouquinho mais esse nosso conhecimento sobre essa língua, né? Sobre esse inglês, tá bom? E à medida que vocês forem tendo perguntas, questionamentos, tá? Façam, certo? Escrevam aqui no chat, que é muito bom. Nós ficamos muito felizes quando vocês dão um feedback aqui no chat, né? Quando vocês participam da nossa aula, significa que a gente está aí, vocês estão recebendo a nossa mensagem, certo? Ok? E é um feedback para a gente também, né? Para a gente ver até que ponto nós estamos aí executando um trabalho aí a contento, né? Vamos dizer assim, tá bom? Olha, tem mais gente me dando good morning. Pessoal de Betânia, hello Betânia, good morning, né? A mediadora Fernanda. Eles estão lá na unidade escolar professor Francisco José Tibúrcio, né? Ok, né? Um super good morning para vocês. Pessoal de Betânia sempre está aqui com a gente, né? Participando. Opa, passei demais. Certo. Então vamos lá, né? Vamos começar aí pelo roteiro da nossa aula, né? O que teremos, gente? O que vai ser abordado, né? Quais serão os tópicos que nós trabalharemos na aula de hoje, né? Qual é o objeto do nosso conhecimento? Quando a gente fala de objeto do conhecimento, nada mais nada é que o nosso conteúdo, né? Que conteúdos nós iremos trabalhar, né? Quais são os tópicos? Então, nós iremos trabalhar os degree of adjectives, né? Que é o nosso time review, que vai ser a nossa revisão sobre esse tópico que nós trabalhamos na aula passada. Nós iremos trabalhar os modal verbs, né? Que são os verbos modais da língua inglesa, certo? E também, assim, essa nossa aula, né, nós iremos revisar o grau dos adjetivos e ainda identificar aí os principais verbos modais da língua inglesa, certo? E a sua aplicabilidade, tá bom? E nós vamos também, né, ter um momento de prática, né? Então, a gente não fica só na teoria, mas nós também sempre buscamos trabalhar esses tópicos, né? Vamos ver aí se na prática deu para compreender, né, da forma como a teacher está explicando. Se tem alguma dúvida, nesse momento da prática, no momento da resolução dos exercícios, é que
né, vocês percebem, né, se vocês entenderem de fato a teoria, né, de fato o que o professor está explicando, e é um momento super oportuno de vocês tirarem as dúvidas também, certo? Então, por isso que eu reforço, né? Então, façam os questionamentos, né? Tirem as dúvidas. Vamos fazer os exercícios, né? Esses exercícios, eles nos ajudam aí bastante na hora de sistematizar, né, essa teoria que a gente vem aprendendo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso time review, né? Eu gosto desse time review, né? Olha, o time for a review, tá? Aí é um momento que a gente faz uma retomada, é um momento que eu algumas vezes acrescento algumas informações para vocês também, né? Isso é importante, tá? Então, vamos lá, vamos ver aí os degrees of adjectives, né? Esses degrees of adjectives, como vocês já sabem, né, é o grau dos adjetivos da língua inglesa, né? Então, muito parecido com o nosso português, né? A gente tem aí o grau comparativo e temos o grau superlativo, né? E aí, dentro dos graus superlativos, quem nós temos, né? Que tipos nós temos? Nós temos o inferiority, né? Que eu comentei com vocês que não é usado com tanta frequência, mas é importante que a gente saiba, né? Nós temos o inferiority, nós temos o equality, tá? Então, que é o grau comparativo de igualdade, e nós temos o superiority, né? Que é o grau comparativo de superioridade, tá? E dentro do superlatives, né? Então, nós também vamos ter inferiority, né? Vamos ter o grau aí superlativo de inferioridade e o superiority, né? O grau superlativo de superioridade, certo, gente? Professora, como assim, né? Uma série de graus, como essas comparações? Gente, quando a gente falar em grau comparativo, eu quero que vocês tenham sempre em mente que nós vamos estar comparando dois elementos, né? Num conjunto todo, né? Então, vão ser dois elementos, duas pessoas, dois objetos, enfim. Quando nós falamos de grau superlativo, o que é o grau superlativo? Né? Nós vamos estar comparando um elemento num todo maior. Né? Então, a gente vai estar sempre falando que é o mais, que é o melhor, ou que é o pior, enfim, né? Daquele grupo maior, certo? Então, quando a gente tem comparativo, a gente compara dois elementos, né, de um grupo, né? E o superlativo, normalmente, é um que se sobressai aí frente aos demais, certo? Tá? Aprendam sempre esse contexto, essa diferença, porque às vezes o aluno acha que é da mesma forma, né? Sim, faz uma comparação, mas uma comparação é diferente, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Por isso que também as formas são diferentes, né? Então, tem umas diferençazinhas aí, tá? Então, vamos relembrar, né? Vamos começar aí pelos comparatives, tá? Então, como é que funciona aí o grau comparativo de inferiority, né? Então, vamos ver aí esse grau comparativo aí de inferioridade, tá? A fórmula, né? Vamos relembrar. Então, quando nós temos o grau comparativo de inferiority, né? O que nós iríamos fazer aí com o nosso adjetivo, né? Antes do adjetivo, nós escreveremos o less, né? Esse less é o menos, né? O adjective, teremos o adjective e depois o than. Quando nós temos o than, nós estamos falando o quê, né? Do que, né? De que, certo? Vamos ver aí nos exemplos, tá? Olha só, o adjetivo exciting, né? Exciting, né? Empolgante, né? Animado, tá? Vou colocar assim, ó, empolgante, divertido, animado, né? Exciting, né? Eu vou dizer que é menos exciting do que, o de que, né? Então, como é que eu faço? Ó, antes, less, né? Less, o adjetivo exciting e depois than, tá? Outro exemplo, o chip, né? O que é chip? O chip, na verdade, significa... deixa eu apagar aqui, já ia colocando aqui. Então, o chip, o que o chip vem? No sentido de que, né? Chip é barato, né? Oh, meu Deus, deixei na borracha. Deixa eu apagar aqui. Então, barato, né? Tá? Então, o less, cheap,
than, né? Então, para me fazer esse grau comparativo de inferioridade, ó, less, né? Eu vou dizer que é menos, né, barato do que, né, o cheap, né, o adjetivo e depois o than, tá bom? Vejam como é simples, né? Vocês só precisam ter em mente aí, né, o que vocês vão adicionar, né, o que você vai, como é que você faz essa transformação, né? Lembrar aí da regra, tá? Antes less e depois than, tá? Vamos ver aí dentro dos exemplos, dentro das frases. Olha aqui, ó, a primeira frase, né, ó. Bike riding is less exciting than rollerblading, né? Então, andar de bicicleta é menos empolgante do que andar de patins, será? Né? Na verdade, vai depender aí, né, de vocês, tá bom? Então, a bike riding is less exciting than rollerblading, né? É uma questão de gosto, né? Aí, vamos ver aí o que vocês acham, né? Será, gente? O outro exemplo, né? Mobiles are less cheap than cars. Os celulares são menos, né? Menos caros, não, menos baratos, né, gente? Ó, é menos baratos, tá? E aí nós vamos mudar aqui, né? Menos baratos, tá? Aqui vai ser cars, né? Ó, cars. Não, tá certo, é celulares mesmo, minha gente, né? Vamos dizer assim. Ai, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Voltei para lá. Dedinho, vamos, dedinho. Pronto, olha aí. Então, ó, less, né? Mobiles are less cheap than cars, né? Então, os celulares são menos baratos do que carros. E aí? Concordam? Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Aqui são cars, né? Ó, cars. Vou botar aqui. O que é mais que é menos barato? São os cars, né? Cars are less cheap than mobiles, tá? Deixa eu corrigir aqui, tá, gente? Mobiles são celular. Professora, mas celular não é cell phone, não? Pode ser sim, pode ser cell phone, pode ser mobile, tá? Por quê, professora? Gente, é como o português, né? Vejam que aqui no Brasil a gente tem um sotaque na região norte, às vezes na região nordeste já tem um sotaque diferenciado, e na região sul e sudeste, se a gente for comparar com o sotaque da região nordeste, muda totalmente, inclusive algumas expressões, né? Às vezes até em termos de vocabulário mesmo. Então, no inglês é a mesma forma. Quando a gente fala mobiles, né, é mais comum esse termo mobiles na Inglaterra, tá? Já no inglês americano é mais comum nós, né, vermos, né, o cell phone mesmo, né? Cell phone, tá bom? Ok? Então, só dicas aí para vocês acrescentarem aí no vocabulário de vocês, tá? No caderninho de inglês. Agora vamos para o comparative de equality, né? Vamos ver aí como é que funciona, vamos lembrar, né? Como é que funciona aí esse comparativo de igualdade, né? Então, o que eu faço aí? Eu vou acrescentar o as antes do adjetivo e o as depois do adjetivo, né? Não sei se vocês se recordam, mas eu falei na aula passada, né, que a gente também vê o so, né? Ó, so, né? Mais o adjetivo e depois so novamente, né? E aí, professor, o que significa, né? Me relembre o que é esse as aí antes, o as depois. Eu quero dizer que é tão quanto, né? Tão quente quanto, né? Tão belo quanto, né? É tão caro quanto, ou então tão barato quanto, né? Então, ele vai no sentido de igualdade mesmo, tá bom? Ó, olha aqui, ó, friendly, né? Ó, friendly, que é amigável, né? Ó, como é que eu faço? Como é que eu falo que alguém é tão amigável quanto a outro, né? Quanto o outro ou a outra? Eu vou as antes do friendly e depois as novamente. Então, as friendly as, tá? Delicious. Ó, as delicious as, certo? Vamos ver nos exemplos? Olhem aqui, ó. Mary is as friendly as Nicole, né? Então, a Mary, ela é tão amigável, tão companheira quanto a Nicole, né? Ó, Mary is as friendly as Nicole. O outro exemplo, ice cream, né? Ice cream is as delicious as pizza, né? Sorvete é tão delicioso quanto pizza, né?
Vejam só aí como é simples, né? Não é difícil, vocês precisam apenas lembrar, né? Como é que você faz a formação, tá bom? Vamos lá? Gente, alguém tem perguntas para fazer? Querem perguntar antes da gente partir ali para o grau comparativo de superioridade? No questions. Então, o que é que vocês precisam lembrar? Inferiority, antes vai ser o less, adjetivo, e depois o than, né? E o equality, as, adjetivo, as, certo? Agora, em relação ao comparative, né, de superiority aí, nós temos que atentar, tá, para um detalhe muito importante. Quando a gente for fazer o grau comparativo de superioridade, a gente precisa identificar se o adjetivo ele é short ou se o adjetivo ele é long, né? Como assim, teacher? Normalmente o short adjectives, né? Ou ele é formado por uma ou duas sílabas. Eu já falei para vocês na aula anterior que nós não iremos trabalhar essa formação silábica da língua inglesa porque é baseado na pronúncia, né? Então, nós não vamos trabalhar isso, tá? Mas, né, e os adjetivos longos, né, tem mais que duas sílabas, tá? Na língua inglesa, é assim que eles fazem essa diferenciação. E aí tem uma regrinha, existe uma regra diferente para quando o adjetivo for um short adjective e uma regra diferente para quando for um long adjective, certo? Então, isso vocês precisam ter em mente, tá? Eu preciso saber quando ele é short e quando ele é long. Apenas quando eu for fazer o comparativo de superioridade, né? Vocês perceberam que lá no inferiority e no equality, né, não expliquei de nenhuma regra diferenciada em relação a isso, certo? Mas agora sim, aqui no comparativo de superioridade, a gente tem que estar atento a esse detalhe, tá? Senão a gente vai fazer a formação do grau aí de uma maneira equivocada, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos conhecer. Quando os adjetivos eles forem um short, né? Short adjectives, o que vocês vão lembrar? É que no final do adjetivo você vai acrescentar ER ou então IR e após o than, certo? E logo após a terminação vocês vão acrescentar o than, tá? Atenção para as regrinhas, tá? Os adjetivos formados, né, ou terminados aí em consoante, vogal e consoante, o que que nós faremos? Nós vamos dobrar a última letra antes de acrescentar a terminação ER, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aqui, ó, hot. Hot é quente, né? Olha aí a formação da palavra hot, né? Consoante, vogal e consoante. Como é que nós fazemos? Repetimos a letra T e acrescentamos ER, né? E depois o than, certo? Então, hotter than, tá? Thin, ó, thin. Temos aí, ó, consoante, vogal, consoante. O que fazemos? Repetimos o N e acrescentamos o ER ao final do adjetivo. E o than, né? Hot, vocês sabem que é quente, né? Lembrem-se aí do hot dog, né? Cachorro quente, né? E o thin é no sentido de magrinho, né? Magro, tá? Ou magrinha, tá? Qual é a outra regra que vocês não podem esquecer também? Se o adjetivo ele for terminado em Y, né, mas esse Y ele for precedido por uma consoante, o que nós deveremos fazer? Nós vamos retirar o Y, né, acrescentar o I, né, e logo após a terminação ER, né, por isso que fica o IER, né. Nós temos, ó, easy, é o exemplo de easy, né, easy significa fácil, tá? O que é que eu faço? Vou tirar esse Y, vou acrescentar IR no final do adjetivo e o than, né? Eu vou dizer aí que é mais fácil do que, mais fácil de que, né? E o shy, né? O shy é tímido, né? Não sei se vocês lembram, vez ou outra eu digo para vocês, don't be shy, não fiquem tímidos, né? Então, o shy é tímido. Eu tiro esse Y porque antes do Y tem uma consoante, né? Acrescento o I e depois o ER, né? Shyer than, né? Mais tímido do que, tá bom? O outro exemplo, né? A outra regrinha é que quando os adjetivos eles forem terminados em E,
eu vou apenas acrescentar o R. É o que acontece, por exemplo, com o adjetivo large. Olha aqui o adjetivo large, né? Eu faço só acrescentar o R, vai ficar larger, né? Mas o than também no final, tá bom? Certo, gente? Ok, tranquilo, gente, aqui em relação aos short adjectives. Querem perguntar? No questions? Tá tudo claro? Perfeito. Pois aí agora nós vamos relembrar como é que acontece aí a formação do grau comparativo de superioridade dos long adjectives, né? Vamos conhecer lá, né? Conhecer não, relembrar, né? Que eu creio que vocês já saibam, né? Então, quando a gente falar de long adjectives, como é que acontece, né? Essa formação? Antes do adjetivo, eu vou acrescentar more, né? Antes do adjetivo e depois o than, tá bom? Olha aí, ó, difficult, né? Difficult é difícil, né? Como é que eu faço aí esse comparativo de superiority, né? Ó, antes eu escrevi more, difficult e o than. Estão vendo aí, ó, como foi que eu apliquei a regrinha? Comfortable, confortável, né? Ó, more comfortable than. Ok, pessoal? E aí eu trouxe também um exemplozinho aqui na frase, né? O sofa is more comfortable than chair, né? Sofa is more comfortable than chair, né? O sofá é mais confortável do que uma cadeira. Certo, gente? Vejam aí que se a gente lembrar, né? Que se não esquecermos aí qual é a regra, né? Não tem como errar, tá bom? É só ter atenção, certo? Só prestar atenção, tá bom? E isso é para que vocês não esqueçam, né? É importante também treinar, certo? Treinar, fazer os exercícios, tá? E aí, gente, nós vamos aí para os casos especiais, né? Que eu falei para vocês, né? Assim como lá quando a gente falou de passado, nós falamos o simple past, nós tivemos lá os verbos regulares e os irregulares, né? Aí eu até brincava, olha, os verbos irregulares são os verbos rebeldes, né? Não aceitam as regras. Então, aqui é a mesma coisa. Nós temos alguns adjetivos que são especialíssimos, né? São exclusivos e não gostam das regras, né? Então, eles fazem uma formação bem diferente. Não tem uma regra. É o que acontece com o good, né? E com o bad, tá? Como é que fica aí o grau comparativo de superioridade do good? Gente, vai ficar, ó, better than. Vejam só como não tem uma regra, né? Mudou totalmente, ó, better than. E o bad? Bad ficou worse than, tá? Então, quando vocês verem aí esses dois adjetivos em frases, lembrar, tá? Que eles são diferentes, que você não vai aplicar regra, mas que você tem que saber, certo? Opa, tem pergunta para mim, deixa eu ver aqui. Cresceu aqui as informações no chat. Deixa eu olhar aqui por partes. O pessoal de fartura me deu um good morning. Lá da unidade escolar Areolino Fernandes Braga de fartura. Hello, gente. A professora mediadora lá, a Lúcia. Hello, Lúcia. How are you? Como está você? Belém. Good morning, Belém. Domingos Mourão. Como saber se o adjetivo é longo ou curto, né? Gente, para saber, na verdade... o adjetivo curto para a língua inglesa, né, ele é formado aí de uma ou duas sílabas, né? E o adjetivo longo ele tem mais sílabas. E aí eu digo para vocês assim que é treinar, né? Vocês vão treinar, vocês vão conhecer. À medida que vocês vão praticando, vocês vão conhecendo. Na hora que você olha, você sabe que é um adjetivo curto, né? E na hora que você olha para o adjetivo longo, você sabe, né? Mas o que que acontece? Eles usam a pronúncia, né? Lá existe o aspecto da pronúncia da língua inglesa para diferenciar, né? Se o adjetivo é longo ou curto. Como nós não trabalhamos a pronúncia, né? Porque o ideal seria que a gente trabalhasse aí todas as regras de pronúncia para que depois, então, a gente trabalhasse aí a questão silábica, né, da língua inglesa, certo? Mas nós não fizemos, né? Não está dentro aí do nosso objetivo, certo? Então, eu aconselho vocês, né, a treinarem mesmo, tá? A treinarem, a conhecerem, e trabalhando o que vocês já trabalham, o que eu já trago para vocês na aula, né? E aí,
vocês já vão conhecendo, tá bom? À medida que vocês vão treinando, vocês já vão conhecendo essa diferenciação, sem ter que estar se preocupando necessariamente aí com vamos dizer assim, a separação silábica, né? Para você saber quantas sílabas tem, tá bom? É até interessante, né? Quem sabe é diferente, de repente, aí, num futuro próximo, aí, um workshop nessa parte de fonética, para que vocês consigam conhecer um pouco melhor da pronúncia da língua inglesa e aí conseguir aí ficar mais claro na cabeça de vocês essa questão também da separação silábica, tá bom? Ok, pessoal de Domingos Mourão? Ok, gente, então eu trouxe aqui, né, um exemplo, olha só, aqui é para nós, olha que interesse, nós estamos desse jeito, ontem, meu Deus, eu acho que hoje não vai ser diferente não, né? Então, ó, the weather today is worse than yesterday, né, o tempo hoje está pior do que ontem, né? Tá aí, ontem eu passei o dia desse jeito aí, morrendo de calor, tá muito quente, né? Então, the weather is today is worse than yesterday, certo? Só uma aplicaçãozinha aí do exemplo, tá bom? Vamos para um activity time, pode ser? Vamos lá? Gente, então assim, o que é que eu quero? Quero que vocês observem aí, tá? Nesse pequeno textinho, ele é bem pequenininho, tá bom? Tem uma imagem, né? Ele tá bem facinho de ler. Nós temos algumas perguntas sobre esse texto, tá? Eu vou dar um tempinho para primeiro vocês darem uma olhada no texto, tá bom? Me dizerem o que é que vocês entenderam sobre esse texto. E aí depois a gente vai responder as questions, ok? Combinado? Então vamos lá. 3 minutes, 3 minutos para vocês.
Pronto, gente? Deu certo? Conseguiram ler o texto? E aí, me digam sobre o que fala esse texto. Quero saber de vocês. Eu vou deixar vocês me dizerem alguma coisa. Conversem comigo aqui no chat. Olha só, tem gente falando comigo aqui no chat. O pessoal de Lagoa do Barro. Good morning. O pessoal de Lagoa do Barro está pedindo um hug, né? Um abraço aí para os alunos a Ana Paula, Aline, Maciel, Domingas, Rafael, Victor, Ronielce, Sandriele. Hello, pessoal. Que ótimo tê-los aqui na nossa aula. Barreiras do Piauí também está me dando good morning, né? Hello, good morning, have a nice day, pessoal de Barreiras, né? E então, pessoal, me falem aí, pode ser em uma palavra, em duas, em até mais, em frases, né? O que vocês conseguiram captar desse texto, né? Um texto bem pequenininho, na verdade, né? O pessoal de fartura diz que é sobre os hábitos alimentares. E aí, os demais polos concordam? É sobre hábitos alimentares? Compartilhem aqui conosco a opinião de vocês. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma ideia do que acha que o texto está falando? Vamos lá, pessoal, vou fazer a chamada. Isaías Coelho concorda. Alvorada do Gorgueia concorda? Cadê o pessoal de Belém? Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, né? Em Cabeceiras nós temos aí 2 polos. Campo Largo, Beneditinos concorda, né? Cocal de Telha, também 2 polos em Cocal de Telha, Coivaras. Cadê o pessoal de Domingos Mourão? Fartura, Belém concorda. Lagoa do Barro. Concordam? Pois vamos lá, então. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Ó, vejam que aí tem a imagem de uma menininha aí dormindo em cima da mesa, né? Certo? O Padre Marcos também concorda, né? Vamos lá, tem uma menina dormindo em cima da mesa. Preste atenção. E aí, ó, o título diz assim, ó, Get up later. Be a better student, né? Ó, get up later, né? Acorde um pouco mais tarde. Ó, later é tarde, né? Late, mais tarde. Later, mais tarde. Já tá até aqui, ó. No, né? E be a better student. Vocês lembram do better que eu falei? Né? Aí é o grau comparativo de superioridade good, né? Então, e seja um aluno melhor, né? Ó, doctors recently tested 2 groups of teenagers, né? Então, os médicos recentemente testaram, né? Fizeram uma experiência aí com 2 grupos de adolescentes. Group A, all Group A, ó, started college at 8 a.m., né? Então, começava a aula às 9 da manhã. And Group B started 30 minutes later, né? Então, começava aí 30 minutos depois, né? The doctor's conclusions were. E as conclusões dos médicos, né? A que conclusão eles chegaram com esse estudo aí? O grupo A, olha só, os estudantes do grupo A, they got worse exam results. Eita! Então, eles tiveram aí os resultados, né? As notas dos exames foram piores, ó, worse. They thought school was more boring and they were unhealthier, né? Ó, eles achavam que a escola era mais chata. E eles também eram o quê? Unhealthier, menos saudáveis, né? Ok, gente? Group B, they were happier, né? Os alunos do grupo B, que eram os que chegavam 30 minutos depois, né? Were happier than the other group. Olha o grauzinho comparativo. Eles eram mais felizes do que os alunos do outro grupo. They got better results. Eles também tiveram melhores resultados. And they were healthier. E eles eram mais saudáveis, tá bom? Atentem aí para essas construções aí do comparativo. So, 30 minutes more sleep makes better students. Ó, better, né? Então, 30 minutos a mais aí, né? De sono, vamos dizer assim, faz alunos melhores. Será, gente?
né? Olha aí, né? Os médicos foram uma pesquisa que foi feita, né? Interessante essa pesquisa. Bom, então, visto isso, né? Feita essa análise e essa compreensão, nós temos aí algumas questions, né? As questions, gente, não são difíceis depois da leitura, tá? Eu vou explicar e eu vou dar o tempo para vocês responderem, tá bom? Até às 5. Então, na primeira eu já deixei em português, qual era o grupo mais saudável, né? A 2, which group got better exams results, né? A 3, which group were happier? 4, which group thought school was more boring? And 5, which group started the school later? Né? Com vocês aí. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês. Nem traduzir as perguntas, tá? Vocês que vão analisar aí, entender e responder. Vai lá, 3 minutos. Ok, gente, vamos lá. Conseguiram responder aí essas questions?
Vamos lá. A primeira. Qual era o grupo mais saudável? Era o grupo A ou era o grupo B? E aí, me ajudem. Belém disse que era o grupo B. E aí, os outros concordam? Quem mais, gente, quer compartilhar? Coivaras, Cocal de Telha, Isaías Coelho, e aí? Fartura B, Lagoa do Barro, letra B, ó, grupo B. Muito bem, isso aí, gente, perfeito, é isso mesmo. Mas esse texto ele é ótimo de ler, né? E bem parecido com vocês, então. 2, vamos lá. A2, which group get better exam results? E aí, qual foi o grupo aí que teve os melhores resultados nos exames? Foi o grupo A ou foi o grupo B? O que vocês acham? Vamos lá. Fartura, letra A. Grupo A. Belém, grupo A. Quem mais? A Deila ali, né? Disse que é grupo A. Ok. Quem mais? É isso mesmo, né, gente? Então, grupo E... Não. É o grupo B, gente. Olhem aí, eu já ia concordar aqui também, né? Ó, prestem atenção. Ó, o que, que o grupo B diz? Ó, they were happier than other group. They got better results and they were healthier, né? Então, era o grupo que dormia aí meia horinha a mais, né? Teve os melhores resultados, ok? Então, só atenção aí aos detalhes, tá bom? Então, era o grupo B, né? Ele não era o mais saudável. Então, ele teve os melhores resultados nos exames, tá bom? Agora, 3, né? Which group was happier, né? Qual era o grupo que era mais feliz? O que vocês acham? Which group was happier? Qual era o grupo que era mais feliz? Belém do Piauí B, grupo B, né? Quem mais? Lagoa do Barro B. Né? Isso mesmo, né? Então, se eles dormiam um pouco mais, eles eram mais saudáveis, tinham mais... o resultado dos exames eram melhores e eles eram também mais felizes, tá? Agora vamos lá para o 4, né? A questão 4. Which group thought school was more boring, né? Qual era o grupo que achava que a escola was more boring? A escola era mais chata, né? Quem era que pensava dessa forma? Era o grupo A ou era o grupo B? O que vocês acham? Grupo A ou grupo B? Lagoa do Barro era o grupo A. Quem mais? Era o grupo A, né, no caso. Belém do Piauí também grupo A. Fartura grupo A, né? Isso mesmo, né? Então, tá aqui, grupo A, né? Eles dormiam menos, né? E aí eram menos saudáveis, né? E tinham aí, os resultados dos exames não foram bons, né? E a 5, which group started the school later, né? Qual era o grupo que começava a escola um pouquinho mais tarde? Que ia para a escola um pouquinho mais tarde? Era o grupo A ou era o grupo B? Vamos lá, cadê o pessoal aqui do YouTube? Eu só estou vendo a Cauane e a Deila. Ainda estão por aí? Vamos participar? A Deila participou, a Cauane ainda não. Lagoa do Barro disse que era o grupo A, né? Ó, eles chegavam na escola um pouquinho mais tarde, né? Qual era o grupo que chegava na escola um pouquinho mais tarde? Que entrava na escola aí 30 minutos depois, gente. Era o grupo B, né? Era o grupo B, tá bom? Certo? Que era o grupo que exatamente dormia um pouquinho mais. Ok, pessoal, né? Vamos lá. E aí nós temos a parte 2, né? Eu quero que vocês, observando o texto, tá? Vocês vão retirar aí exemplos lá na letra A de adjetivos curtos, né? No grau comparativo de superioridade, né?
Na letra B, adjetivo longo, né, com aquela formação lá do grau comparativo de superioridade também. E na letra C, 2 exemplos de adjetivos que vão apresentar em uma formação especial, no comparativo de superioridade. Lembrem-se que nós falamos, né, que eu citei para vocês que existem alguns adjetivos que são especiais, que não seguem regras. E aí eu apresentei para vocês 2. Existem outros, claro. E aí eu quero que vocês olhem para o texto e respondam essa questão 7, tá bom? Vamos lá, 3 minutos. Então, gente, conseguiram? Vamos lá, vamos lá. Letra A. Escrevam para mim aqui no chat, né? Adjetivo curto no grau comparativo de superioridade. O que vocês acharam aí? O que vocês acharam aí no texto, né? Na nossa outra leitura eu até marquei vários exemplos de adjetivos. Não é isso? Vamos lá. Letra A. Quem é que escreve aí para mim no chat? Tá bom? Adjetivo curto no grau comparativo de superioridade. Ou tá difícil?
Vamos lá, meu povo, me ajudem. Não acharam? Não acredito. Ó, pois vou escrever ele bem aqui, ó. Later. Ó. Ó, isso aqui, lembram, ó? Isso aqui é um adjetivo, tá? O later, mais tarde, né? Ó. Outro exemplo, ó. Happier. Happier than. Eu acho que esse aqui eu até havia colocado, não me lembro se na aula passada, eu acho. Ó, happier. Happier than. Esse até tá mais fácil, né? Que esse daqui não tem o than, né? No de cima, mas também é, tá bom? A letra B, o adjetivo longo no grau comparativo de superioridade. E a letra B? Conseguiram a letra B? Ou também foi difícil? A letra B. Não, deu não, não deu. Pois, ó, está aqui, ó. More boring. Ó. More boring. More boring, ok? E a letra C são os dois exemplos de adjetivos que apresentam aquela formaçãozinha especial, né? Quem são eles, pessoal? Vocês lembram? Nós temos o good e nós temos o bad. Falamos deles agora há pouco, né? Como é que fica aqui, ó, no texto? Ele aparece como, gente, ó, better, ó, better, né? No sentido de um melhor, de melhores, né? E aí nós temos também o bad, tá? O bad que é o ruim, né, no caso. Então, bad nós temos, ó, o worse. Olha aqui, ó. Worse, né? Ok? E até coloquei aí ele, o adjetivo mesmo com a formação, para vocês não esquecerem, tá bom? Certo, gente? Foi mais difícil aí esse outro trecho? Tiveram mais dificuldade? Esse foi um pouquinho mais desafiador, né? Mas o texto ele é um bom texto da gente trabalhar, não é difícil, né? Então, vamos lá. Gente, e aí agora a gente passa para os superlativos, né? A gente está com um pouco de tempinho antes do break, mas ainda dá tempo, tá? Então, quando a gente fala de superlative, nós temos aí o inferiority, também, que não é tão comum, mas é interessante que nós conheçamos aí para não ser novidade, né? Quando a gente se deparar em alguma formação, em algum texto, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? The least mais o adjetivo, tá bom? The least mais o adjetivo. Por exemplo, short, né? Short, vamos dizer que ele é, né, o mais curto, né? Ó, the least short. Tá vendo aqui, ó? The least short. Expensive, né? Que é caro, né? Ó, the least expensive, né? Ó, o menos caro, tá bom? Então, lembre-se que quando a gente fala de superlativo, a gente não vai comparar dois elementos, né? A gente vai comparar um elemento num todo maior, né? Então, olha aqui o exemplo, ó. You are the least short in the classroom, né? Então, você é o menos, né, baixo da sala de aula, certo? Ó, the least short, né? Veja que é uma comparação de um membro num todo maior, tá bom? O outro exemplo, ó, this car is the least expensive of the agency, né? Esse carro é o menos caro, né? É o menos caro da agência, certo, gente? Então, aí nós temos um superlativo de inferiority, tá bom? A gente vai dar uma pausa rapidinho só para tomar uma água, já já voltamos, tá?